Metas de inflação. Por que o Conselho Monetário Nacional deve sim rever as metas de inflação estipuladas para os próximos anos no país? Este é o tema deste vídeo. Olá, eu sou Diogo Santos, eu sou economista. Você está acompanhando o Almoço Grátis, programa da TV Grabois, porque no dia 29 de junho, o Conselho Monetário Nacional vai se reunir e estará na pauta a definição da meta de inflação para 2026. Mas também o CMN tem autoridade para rever as metas de inflação estipuladas para anos anteriores, ou seja, de 2023 a 2025. E aí é importante já ter em mente que no Brasil não é o Banco Central que define a meta de inflação a ser perseguida. O Banco Central não tem independência para decidir a meta de inflação, como por exemplo acontece nos Estados Unidos. Aqui no país, no Brasil, quem define a meta de inflação e qual é a meta de inflação a ser perseguida, que no caso é o IPCA, é o Conselho Monetário Nacional, que atualmente é composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os três compõem o Conselho Monetário Nacional, que define a meta de inflação de cada ano e que transmite para o Banco Central e o Comitê de Política Monetária, o Copom, a responsabilidade de fazer com que a inflação observada ao final de cada ano, que o IPCA observado ao final de cada ano, seja o mais próximo possível da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. E atualmente as metas de inflação são quais? Para 2023 a meta é de 3,25% ao ano. Para 2024 e 2025 o IPCA meta é de 3% ao ano. E aí já tem uma primeira questão: de onde vieram essas metas? Quando elas foram estipuladas? Este é um assunto estritamente técnico, como gostam de dizer o pessoal do mercado financeiro, os economistas mais ortodoxos, os economistas mais liberais? Então vamos ver. Essas metas, elas foram definidas em 2017. Entre 2006 e 2016, a meta de inflação perseguida pelo Banco Central, estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, era de 4,5% ao ano. E o intervalo a ser tolerado de inflação que não seja exatamente este centro da meta era de 2 pontos percentuais. Portanto, o Banco Central poderia atingir a meta de inflação ficando entre 2,5% de inflação ao ano e 6,5% de inflação ao ano. Em 2017, as metas dos anos seguintes foram alteradas, sofreram duas alterações. Primeiro, as metas passaram a ser gradativamente menores, ano após ano. E em segundo lugar, o intervalo, a banda em que a meta deve ser cumprida foi reduzida de 2% para 1,5% ao ano. Ou seja, o cumprimento da meta de inflação ficou mais rígido. E aí uma pergunta importante: baseado em que foi estipulado essa meta de inflação? Por que a meta de inflação de 3%, de 3,25%, é melhor do que uma meta de 4%? Aonde está a sustentação teórica, empírica, para essa definição? E a resposta pode parecer surpreendente, mas é simples, é que não existe essa sustentação teórica. Essas metas não foram estipuladas baseadas em um rigoroso estudo, uma rigorosa previsão de estimativas de por que essa meta é melhor para o país, para a economia brasileira, para enfrentar os seus desafios. Não existe essa sustentação. A meta foi definida em 2017 em um contexto muito particular da vida econômica e política do país, sobretudo. A meta de inflação reduzida ano após ano e o intervalo menor entre o centro da meta e o seu piso e o seu teto foram definidos em um ambiente político de um golpe de Estado. Essa nova meta foi definida em junho de 2017, após um ano turbulento em que, em 2016, em meados de 2016, houve um golpe de Estado. Ao final de 2016, o governo aprova o chamado teto de gastos e logo em meados de 2017 acontece uma nova mudança institucional muito forte, que foi a mudança das metas de inflação. E essas mudanças, elas cumpriam um objetivo político muito claro. Diante de um momento da economia e da política brasileira em que havia uma enorme instabilidade política,
uma vez que o Brasil passava por um governo que não havia sido eleito democraticamente nas urnas, o que fragilizava enormemente a institucionalidade política brasileira, o governo adota uma medida que transmite para o mercado financeiro que o Brasil, apesar dessa instabilidade política, ia seguir rigorosamente os interesses dos detentores desse grande capital. E, portanto, passava a adotar uma meta de inflação que era bem mais rígida, que tornava a política monetária mais voltada a taxas de juros mais elevadas para conseguir uma inflação tão baixa. Ou seja, aquela meta de inflação estipulada em 2017, ela tinha sim um claro objetivo político. Então a conclusão que nós chegamos é que havia um contexto político e um objetivo político muito claro para a alteração das metas de inflação, como ocorreu em 2017. E nós podemos, sem sombra de dúvidas, dizer hoje que foi um erro essa alteração. Mesmo economistas vinculados ao mercado financeiro também já externaram esse posicionamento de que essa meta não condiz com a realidade brasileira, por diversos fatores que nós podemos discutir em outras ocasiões. Mas o resultado é que essa meta é inexequível e se tornou ainda mais inexequível quando o mundo passou, desde 2020, por uma série de eventos econômicos que tornou a inflação persistentemente mais alta, inclusive nos países ricos, nos países capitalistas centrais. Portanto, mudar a meta de inflação agora, em junho de 2023, para este e os próximos anos, é nada mais do que corrigir um erro grave cometido em 2017, num contexto de golpe de Estado. Então nós estamos falando de corrigir um erro, nada mais. Não é uma alteração tão profunda de mudança de funcionamento da política monetária. E quais são as medidas, os parâmetros das metas de inflação que deveriam ser revistos pelo Conselho Monetário Nacional agora já em junho deste ano? Em primeiro lugar, há um consenso, ou pelo menos uma grande maioria formada, em torno da ideia de se alterar o prazo em que o Banco Central deve fazer a inflação observada convergir para a meta de inflação. Hoje é o ano calendário, ou seja, de janeiro a dezembro. No final do ano, a meta de inflação observada tem que convergir para a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Já é quase um consenso de que isso é impraticável. É preciso estender esse prazo, entre outras coisas, porque o efeito da política monetária sobre a inflação é defasado. Ele não acontece imediatamente a cada mexida que o Banco Central realiza na taxa de juros. Portanto, alterar de 1 ano para 2 anos seria mais adequado. O Banco Central e a política monetária sofrerá menos pressão a cada momento para atingir uma meta de inflação muito rígida, muito baixa. Então, esse é o primeiro parâmetro que precisa ser alterado já nessa reunião do Conselho Monetário Nacional. Porém, há outros também muito importantes. E muito importante é elevar a meta de inflação. Uma meta de 3,5% para esse ano e 3% para os próximos 2 anos, ela não só é inexequível, o que torna, inclusive, a política monetária mais duvidosa se ela vai mesmo conseguir atingir a meta de inflação. Além disso, é uma meta que negligencia completamente os objetivos de desenvolvimento econômico do país e a necessidade de geração de emprego. Isso porque, com uma meta de inflação muito baixa, a taxa de juros para atingir essa meta terá que ser muito alta. E olha que existe uma série de dúvidas teóricas e empíricas se a meta de inflação consegue cumprir efetivamente esse objetivo. E nós vamos discutir isso em outro vídeo sobre a política monetária. Mas o fato é que, dada a realidade econômica brasileira, é preciso uma taxa de juros muito elevada para atingir uma meta de inflação de 3% ao ano. Logo, é preciso, para abrir espaço para a economia brasileira voltar a crescer, poder realizar uma política de desenvolvimento, uma política de geração de emprego, sem ter que abortar o crescimento a cada momento que a inflação começa a subir, é necessário, sim, que se reveja essa meta de inflação, estipulando uma meta mais alta, que poderia voltar para a meta, em torno da meta anterior, de cerca de 4% e 4,5%. Outro parâmetro que é importante também de ser alterado é o intervalo em que a meta será cumprida. Deveria se voltar para o intervalo de 2%, abaixo ou acima. Por quê? O intervalo é importante para que choques que aconteçam na economia, que mudanças repentinas que aconteçam, ainda mais em uma economia subdesenvolvida como a brasileira, que sofre
com impacto de alterações no comércio e na economia mundial, que esses choques não reflitam na necessidade de abortar o crescimento econômico para poder fazer com que a inflação convirja para o intervalo da meta. Então, ter uma banda maior de intervalo de meta de inflação é fundamental, por exemplo, para quando acontecer uma desvalorização cambial, o Banco Central não ter que rapidamente responder elevando a taxa de juros para gerar uma valorização cambial e assim fazer com que a inflação retorne para um intervalo de meta muito estreito. Portanto, é preciso também rever este parâmetro. Se o Conselho Monetário Nacional vai efetivamente alterar todos esses parâmetros já nessa reunião, não está claro, porque depende também de uma correlação de forças que não é tão favorável para essa alteração, dado que nós estamos em um contexto de uma burguesia financeira, de um mercado financeiro mais fortalecido desde o golpe de 2016. Porém, esse é o horizonte que deve ser perseguido. Esse é o objetivo que deve ser perseguido por este governo para conseguirmos sim abrirmos novamente espaço para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego no Brasil. Nosso vídeo então termina aqui. Reforço o pedido para que vocês deixem aqui nos comentários as observações, as dúvidas, os conceitos que não tenham ficado claros, que vocês possam nos informar aqui nos comentários quais foram e sugestões de novos vídeos para os próximos programas. Um abraço, até o próximo!